Então, nesse trecho específico, a gente vê Paulo exortando diretamente o problema daquela geração em Colossos. Tenham cuidado com vãs filosofias. Mas como que o público-alvo dessa carta se relaciona com a igreja hoje em dia? Como que a gente pode aprender com a experiência que essa igreja viveu a essa exortação? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Mas o que seriam essas? Essas vãs filosofias. O mundo está cheio de ideologias. Elas mudam de acordo com o seu meio social. Então, se você é uma criança, existe alguma ideologia ali no meio a respeito do que é bom, do que é certo, do que não é, do que é legal, do que não é. Quando você é adolescente, isso se altera também. E isso vai alterando. As ideologias se alteram de acordo com o espaço e cultura. Mas dentro da igreja não deveria ser assim. A cultura e a base não deveria ser alterada de acordo com o tempo, épocas ou influências. Então Paulo está tentando proteger e ressincronizar a igreja de Colosso para que eles não se percam em meio às filosofias do contexto deles. Mas quais filosofias afetam o meio cristão nos dias de hoje? O que tem tirado Jesus do centro do culto, da adoração e devoção hoje? Hoje, eu gostaria de falar sobre um tema em específico, sobre a prosperidade enraizada na igreja evangélica. E eu não estou falando daquela teologia da prosperidade exagerada, em que se você der seu salário como oferta, Deus vai retornar com 3 vezes mais. Der seu carro, vai dar 3 carros, algo do tipo. Não quero focar nisso. Mas é a ideia base, a filosofia que é você faz e então você recebe dele. Por seu desempenho como cristão, em busca de oração e propósitos, Deus tem que te dar alguma coisa. Porque eu estou aqui sempre, eu preciso receber algo de Deus. Eu vou receber algo de Deus. Por quê? Porque eu sou fiel aqui. É esse tipo de ideologia que eu quero tratar hoje. Eu não estou atacando a ação em si, isolada, de orar e buscar a Deus. Mas sim tratando do nosso interesse em algo que Deus pode fazer por nós. E quando o que Deus pode fazer por nós se torna o centro da nossa busca. Hoje em dia as pessoas veem a igreja com uma perspectiva de receber grandes coisas de Deus. Hoje em dia o que tem movido grande parte do movimento cristão é uma súplica de buscar de Deus de acordo com os nossos interesses. É como aquela multidão que seguia Jesus querendo que ele multiplicasse os pães. E Jesus ressaltou isso. Ele sim havia feito milagres. Sim, Deus pode responder. Sim, Deus pode dar. Mas esse não deve ser o foco da nossa busca. Então, uma abordagem cristã hoje, onde Deus foi totalmente colocado de escanteio de nosso dia a dia. Não nos relacionamos profundamente com Ele. Não olhamos para Ele durante a semana, exceto quando chegamos na igreja. E quando chegamos na presença dEle, finalmente, ao invés de louvarmos, adorarmos, prestarmos culto a Ele, viemos apenas com nossas petições. Então, Gabriel, você está dizendo que é errado a gente pedir coisas para Deus? Claro que não. Muito pelo contrário. Jesus incentiva essa prática em Mateus 7. Peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Mas como o nosso próprio pastor sinaliza, em seu dilema sobre ser difícil ensinar sobre oração, se você não pode orar como deve orar como pode. Tá certo, né? Obrigado por confirmar. Mas, com certeza, Jesus não sinalizou que todos os nossos momentos de oração deveriam ser assim. Deveriam se basear exclusivamente no nosso interesse em pegar alguma coisa de Deus. E que Deus, olha como eu estou orando, olha como eu estou jejuando, olha como eu estou buscando. Você não acha que eu mereço aquele carro? Não acha que eu mereço aquela vaga? Isso demonstra uma falta de compreensão total em relação ao Evangelho, às boas novas de Jesus, ao próprio cristianismo. Pois nunca foi da vontade do Pai ter filhos que só recorrem a Ele para fazer petições. A respeito de seu desempenho nesse mundo, indiferente à grande obra. Porque se você procura Deus para se dar bem nesse mundo, se você se tornou cristão para de alguma forma ter grandes sucessos aqui, eu sinto lhe dizer, você veio ao lugar errado. Você crê no Deus errado. Não sei qual Bíblia você leu, ou como você leu. Então quer dizer que Deus entregou o seu Filho para morrer no seu lugar, em um ato de amor tão grande, para quando você finalmente chegar na presença dele apenas pedir: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso, eu tenho fé, então você pode fazer.
Apenas para a gente prosperar nessa terra? Apenas para buscar fama, status diante dos homens e ficar totalmente indiferente à vontade dele? Você acha que foi por isso que ele morreu por você? A verdade é que o cristianismo moderno, de certa maneira, acaba cuspindo na cara da história. O evangelho antigamente era como um tesouro, uma pérola de grande valor que as pessoas viviam e morriam defendendo aquilo. A gente vê aqui no Momento Missionários várias vezes pessoas que vivem em contextos totalmente deturpados, pessoas que vivem em um estado de perseguição constante, onde ser cristão, se denominar cristão, abrir uma célula em sua casa para falar do amor de Deus é passível à morte, punição, tortura. O evangelho era como um tesouro. Antigamente ele foi, principalmente no tempo das primeiras igrejas, da igreja primitiva, onde os cristãos se escondiam, onde eram caçados, onde nas celas romanas, diante dos coliseus, você conseguia ouvir os louvores do povo cristão, que não temiam a morte, pois sabiam que a partir daí eles encontrariam o rei deles, e consideravam tudo como perda, para que de alguma maneira conquistassem o reino, chegassem ao reino. E ele foi transformando-se em gerações e gerações, passando por lugares, movimentos avivalistas, nações totalmente transformadas, diante de perseguições. Então chega no século 21, e os pregadores abandonam o evangelho de Jesus Cristo e abraçam uma perspectiva de prosperidade, uma busca totalmente interesseira a Deus, onde ele se torna apenas um Papai Noel de shopping. Sabe aqueles que o pessoal faz fila? E as pessoas só ficam aguardando ansiosamente o momento de sentar no colo do Papai Noel e pedir alguma coisa. Isso virou o cristianismo moderno. Não é mais uma coisa onde no mercado profissional as pessoas preferem contratar os cristãos, pois sabem que são pessoas honestas, que vão trabalhar bem. É interessante, um dia Jesus em Cesareia de Filipe perguntou aos discípulos: o que o mundo fala? Quem o mundo diz que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E eu fico pensando, se hoje em dia ele perguntasse: quem as pessoas dizem que vocês são? Não, a gente não faz para prestar conta para o mundo, mas alguma coisa que a gente faz eles estão vendo. Alguma impressão em relação aos cristãos, as pessoas lá fora estão vendo. E o que eles estão vendo? É uma vergonha para a igreja hoje em dia que as pessoas só escutem a nossa voz quando a gente vai falar de política, quando a gente vai defender algum partido. É uma vergonha para o povo de Deus isso. Pois o Evangelho de Cristo é algo que vai muito além de um partido. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do homem. E não de uma vida aqui na terra ruim, não de maus hábitos, não de uma coisa que se desvia da nossa doutrina, do que a gente acha que é certo, mas da condenação eterna, do destino ao qual nossa natureza nos leva, o inferno, a perdição total. Jesus veio para nos livrar disso. E essa deve ser a mensagem pregada pelo povo de Deus. Essa deve ser a mensagem vivida pelo povo de Deus, sendo transformados e renovados de acordo com a graça dele, a dependência dele. E não, eu tenho fé, então Deus vai mover montanhas em meu favor. O maior e mais precioso presente que ele poderia dar a vocês era a única coisa que o homem não poderia conquistar sozinho. Veja bem, o homem não pode voar. Então, ele construiu um meio, ele desenvolveu um meio de poder ir para o outro lado do mundo voando. O homem não poderia percorrer o mar sem se cansar, sem se afogar, sem ser atacado por uma criatura marinha. Então, ele desenvolveu um meio de atravessar grandes distâncias no mar. Na Terra, a mesma coisa. A gente não poderia travar grandes distâncias em um curto espaço de tempo sem se cansar. Então, o homem projetou algo assim. Mas o homem não poderia projetar, construir e desenvolver um meio de salvar sua alma da condenação eterna. Em toda a nossa capacidade, em toda a nossa inteligência, em todos os nossos dons, em tudo que a gente pode desenvolver sozinho, nós não temos essa capacidade. Não podemos nos salvar sozinhos. Não é pelo quanto você é bom, quanto você é gentil, o quanto você trabalha bem aqui dentro. Não é isso que o torna qualificável como sábio. Somente a graça. Essa transformadora graça, através do Filho de Jesus. Filho de Deus. Falei Filho de Jesus. Gente, eu não posso passar vergonha do sogro que está ali. Em nossa maior necessidade,
Tendo como necessidade algo que nós não poderíamos fazer sozinhos. Em nossa maior necessidade, Ele respondeu com graça e amor. Abrindo o caminho com o seu Filho, que sofreu nossa condenação, para que pudéssemos ter paz com Deus. Então, de acordo com a lei do pecado, de acordo com a nossa natureza, porque nascemos maus, nascemos corrompidos, nascemos pecadores, tendo como mal o pecado, aquilo que desagrada a Deus. Isso é o mal. Não é o que você pensa ser mal ou não. Não é uma boa moral de ter boas práticas. Nós temos muitos exemplos de pessoas que não são cristãs e são pessoas que fazem o bem, cooperam para causas sociais, estão ali ativas. Então, bondade não está totalmente atrelada com moral. Quando nós dizemos bom e mal, dizemos de forças que atuam nesse mundo. E o Senhor Jesus nos livrou do mal. Nos deu essa oportunidade de ir até Ele. Ir até o Senhor. Até os nossos maiores dons vieram dele. O que nós podemos ver de inteligência, de bondade, de amabilidade aqui no ser humano veio, são dons que herdamos de Deus. Até mesmo o amor que sentimos por Ele. Abre para mim, por favor, em 1 João 4,19. Por mais que nesse contexto João estava falando à igreja a respeito das pessoas ao seu redor e da comunhão, isso não deixa de ser uma verdade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só servimos a Jesus hoje porque Ele veio como servo. Ele merece mais do que nossas listas. Ele merece mais do que nosso pedido de ajuda. Pois um dia eu e Davi, a gente estava fazendo uma gravação no nosso canal, e ele soltou uma frase que eu fiquei até assustado. Se Jesus Cristo morreu por mim, eu vou viver para Ele. E veja bem, viver não é se você necessariamente morrer por algo. É passar a sua vida dia a dia, ação por ação, por Ele, para Ele. E nada que eu fizer nessa vida, tudo que a gente pode fazer aqui dentro, eu pregando aqui, eu orientando o pessoal no evangelismo, servindo na mesa, pregando no meu canal, discipulando jovens e adolescentes, nada que eu fizer nessa vida vai sanar essa dívida. Mas isso não me impede de viver tentando. Cristo é suficiente. O melhor que Deus poderia dar, Ele já deu. E um segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa mensagem seria sobre a mensagem pregada por as pessoas que vivem segundo a ideologia próspera dentro da igreja. Contando uma situação, quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, as atividades presenciais tinham acabado de retornar devido à pandemia, e eu tinha realmente tido encontro com Jesus na pandemia, no isolamento. E eu estava eufórico. Falei, Deus, eu vou voltar presencialmente e eu quero pregar para o pessoal. Quero falar do seu amor. Eu quero que o que eu vivi com você, que eles possam viver também. E nesse meu desejo, nessa minha euforia de falar alguma coisa, de expressar alguma coisa, eu fui para Deus e perguntei, mas o que eu falo? Por onde eu começo? O que vai acontecer? Eu vou chegar lá e eu só vou começar a falar da Bíblia? Eu preciso criar alguma situação? Eu preciso reformular alguma coisa? O que eu faço? E a resposta veio muito rápida. Sabe quando você olha e já fala na hora? Você olha é enterrado assim. E ele falou, fala sobre Jesus. É muito simples. Fala sobre Jesus. E eu confesso, por mais clara que foi essa resposta, por mais direta, eu demorei muito para entender. Demorei muito. Porque na minha cabeça, na minha ilusão, eu tinha que deixar o evangelho mais atrativo. Eu agia como se Deus precisasse de um marketing. Como se Deus precisasse que eu tornasse a mensagem mais atrativa, mais legal, mais interessante. E antes de eu entender o que significava esse falar sobre Jesus, eu comecei a observar a mensagem evangelística que era pregada em igrejas, em cultos que eu presenciei online ou via presencialmente mesmo. E parece que quando chega o momento do apelo, parece que o preletor ou o ministro meio que começa a fazer uma campanha política de Deus, onde eles começam a falar os atributos de ser um cristão. Como vai ser bom se você entrar na família da fé. E começa esse desespero, essa afobação por falar, olha como você pode ser feliz, olha como aqui é bom, olha isso. Mas a única coisa que não é falada é sobre Jesus. A única coisa que não é mencionada é sobre o plano da salvação. É sobre o que aconteceu de Gênesis a Mateus a Apocalipse.
tudo que orquestrou, tudo que precedeu a vida de Jesus, as profecias, o significado da preservação do povo de Deus, o que Jesus fez, parece que isso não é mencionado. Parece que Jesus foi tirado do centro da pregação do próprio Evangelho. Como que isso acontece? O que aconteceu? Por que o Evangelho tem que ser mais atrativo? Por que a gente tem que reformular a mensagem para os ouvintes ficarem mais interessados? O que aconteceu? Deus não precisa do seu marketing, Deus não precisa que você reformule a mensagem dele para ficar mais atrativo ou mais fácil. Se você parar para analisar como era a pregação do Evangelho, na época dos discípulos era isso, o poder de Deus para a salvação do homem, por meio de Jesus. O homem é mau, o homem tem a sua natureza caída, então Deus teve que intervir. Ele tentou usar homens falharam. Usou profetas, levantou pessoas e mais pessoas, mas não era suficiente. Então ele enviou o seu filho. E quando Jesus veio aqui, ele começou a falar como as coisas realmente são. Começou a falar o desejo do coração de Deus. Começou a explicar o que Deus queria das pessoas. E enfim, ele consumou a obra, morrendo e ressuscitando, para mostrar que existe vida com Deus. Para mostrar o que é um homem de Deus, um servo de Deus. E isso não é falado. E como fica o coração dessas pessoas que se convencem do Evangelho, que se convertem quando escutam esse sermão sobre as qualidades, o lado bom de ser cristão, a prosperidade encontrada? O que acontece quando as dificuldades chegam à porta dessa pessoa? Aqui tem cura para você, aqui tem bênção, aqui você vai encontrar a verdadeira felicidade. Sim, você vai. Mas como fica o coração dessas pessoas quando elas não são ensinadas a respeito do todo? Aí vem as crises. Deus, como você pode fazer isso? Eu estava em sua casa, eu frequentava, eu ensinava, eu servia, eu estava presente, mas mesmo assim eu perdi meu parente. Mesmo assim as coisas da minha casa não melhoram. Mesmo assim meu parente não foi curado. Mesmo assim meu parente, minha mãe, meu irmão não aceitou Jesus. Como viu o coração dessas pessoas? Que vieram à casa de Deus com uma proposta de ter a vida totalmente melhorada e as dificuldades aparecem. A realidade é que a mensagem de grande parte das igrejas evangélicas hoje em dia foca no Deus que tem a oferecer e pode fazer coisas incríveis por você, quando na verdade deve ser focada no que Ele já fez. E esse tipo de mensagem faz com que, como se fosse um trabalho nosso, convencer as pessoas. Como se fosse um trabalho nosso, com nossos argumentos e dominância da palavra de Deus, convencer as pessoas a respeito de como é bom ser cristão, de como é inteligentemente lógico ser cristão, de como é melhor. Olha como a minha vida é melhor que a sua. Parece que virou essa a nossa missão. Convencer as pessoas dessa maneira. Essas pessoas foram tocadas por uma mensagem que não condiz com o Evangelho, e sim com uma tentativa do homem de convencer as pessoas. Então entenda uma coisa. Deus ele não procura pessoas que vão dominar a palavra para fazer esse tipo de mensagem, para tentar melhorar, para aliviar. Ele procura homens e mulheres que realmente entenderam o significado do sacrifício de Jesus e que entenderam o quão perdidos estavam antes de Jesus entrar e o quanto dependem dessa graça para continuar. Eu posso vir aqui pregar, usar argumentos excepcionais, bater, dar uma lacrada até se eu quiser, mas o que convence é o Espírito Santo. E eu dependo dele para agir. Eu dependo dele para pregar. E quando eu me refiro ao estar perdido, como eu falei, eu não estou falando de práticas ou vícios dos humanos isolados, eu estou falando da perdição eterna. Nós dependemos do Espírito Santo para não ficarmos perdidos, até mesmo aqui dentro. Ah, mas eu estou na igreja há muito tempo. Eu sei de Bíblia, eu conheço. Mas quando eu vim aqui antes do culto começar, durante o ensaio, conversar com o pastor, ele falou: quando você acha que você está pronto, quando você acha que você é suficiente, aí que o Espírito Santo sai de cena. E a única coisa que resta é o nosso orgulho. Como Paulo diz em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu entendi isso, eu montei uma estrutura de pregação. Para você estudante, para você que não sabe como introduzir o Evangelho na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, vou te dar uma dica, se quiser anote. Separa a mensagem em 4 pontos: criação, queda, reconciliação e consumação. Começa falando da criação do mundo. O que Deus quis, por que Deus criou o homem?
o interesse em um relacionamento com sua criação. Explica sobre a tentação e sobre a queda. Fala que o homem caiu, o homem pecou, o homem saiu do centro da vontade de Deus. Saiu do seu propósito original como criação, de ser um ser que se relaciona com o Pai diretamente. Então tudo que aconteceu no mundo de errado começou a acontecer. Guerras, toda a ganância dos homens, a cobiça começou a vir à tona. O homem começou a guerrear entre si, assassinatos, diversos tipos de coisas começaram a acontecer. Então Deus tenta usar seus homens entre os humanos para poder preservar o reino dele, para poder fazer a vontade dele. Ele escolhe pessoas, ele escolhe o povo, ele levanta homens e mulheres, e mesmo assim a humanidade ainda não consegue chegar lá. Mesmo assim a humanidade ainda não pode ser salva. Então Deus envia o seu Filho à humanidade. Essa é a reconciliação. Essa é a missão de Jesus. E enfim ele morre e ressuscita para consumar tudo que ele havia feito e tudo que foi pedido. Se você não sabia como evangelizar, eu acabei de dar a dica. Acabei de soltar o argumento aqui para vocês. E é sim importante falar sobre a natureza pecadora do homem. É sim importante falar sobre o pecado. É necessário reconhecer que nós somos falhos e carecemos do favor de Deus. E que independente do nosso estado nessa terra, precisamos desse favor e dessa graça. A própria palavra diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E sabe por que é tão importante você entender que você é pecador? Que você depende da graça dele? Que tempo de igreja, tempo de banco, tempo de servidão não é suficiente? Porque só quando você entende o quão perdido está, você entende o quão é ruim, finalmente tem a capacidade finalmente tem a capacidade de ver que a vida com Jesus não te aprisiona e sim te liberta. Quando você entende o quão perdido está, o quão ruim é, entende que a vida com Jesus não é uma prisão, não é uma privação de prazeres desse mundo, e sim te liberta para viver algo novo. Uma natureza alta e não uma natureza caída. Passa a ver que a vida de um cristão, tudo o que fazemos e deixamos de viver, são características de uma natureza que não vem desse mundo e que agora você é livre. Tem um louvor que a gente gosta muito de cantar aqui no Encontrão, que é Moisés do Fernandinho, que tem um trecho que ele faz referência, o louvor é pautado na história do povo hebreu do Egito, no momento em que eles são libertos finalmente. Eles gritam, livre, eu sou livre. Nós não somos mais escravos do pecado. Enquanto estivermos aqui, sim, o pecado vai ocorrer, uma condição da nossa natureza, mas você não vai viver só isso, de acordo com o que Jesus fez. Esse é o maior presente que poderia vir dos céus. E amados, tudo isso que eu estou dizendo, tudo que eu estou fazendo em referência a Cristo, é porque Ele esteja no centro da sua vida. Qual é uma razão pela qual você vem na igreja? Você cultua, você trabalha aqui. Se Cristo não estiver no centro, o que está? O seu orgulho? O seu desejo de ser reconhecido? Aqui dentro? Pois é isso que você busca, os seus dias em ministério estão contados. Tem uma oração que eu gosto de fazer, que é não por méritos próprios ou por glórias terrenas, mas somente pela honra e glória do teu santo nome. Cristo tem que estar no centro. Ele é o centro do culto. Quando você chegar na igreja e você vê louvores que falam apenas sobre as dificuldades dos homens, que tratam apenas do reino do eu, uma mensagem que o pastor trouxe aqui há muitos anos, que seu coração se mova e fala, eu não quero vir à igreja para ouvir sobre o ser humano, eu quero vir aqui e descobrir como eu me aproximo mais de Deus, eu quero descobrir os segredos do coração do Pai, eu quero entender como eu posso ser mais próximo dele, eu quero entender o que Deus espera de mim e realizar isso com excelência, porque se Ele morreu por mim, eu tenho que viver para Ele. Entenda, você aderindo a essa vida, você aceitando e confessando Jesus como seu único suficiente Salvador, você não vai entrar numa realidade de prosperidade incrível, onde seus dias vão ser grandemente iluminados. Pode ser que as dificuldades, as piores, apareçam nesse momento, mas você vai estar no lugar onde você vai ser preparado, amado como um soldado para combater o que esse mundo prega, anunciando o nome de Jesus. Quando dizem que Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer te usar. Ele quer te usar, Ele quer ser o centro da sua vida para que, assim como você foi liberto, outros sejam libertos. Esse é o centro da mensagem. Vocês foram salvos, vocês foram resgatados, e agora como missão vocês devem ir, salvar e resgatar, em meu nome. Isso é o que Jesus diz. Esse é o centro da mensagem. O que moveu o coração da minha mãe para falar que, como pode Jesus veio aqui para mim orar só por mim?
Jesus veio, morreu, fez o que fez pelo outro e para mim vir e me dizer cristão, estampar nas minhas redes sociais louvores, bandeiras evangélicas, para que no fim eu só me importe comigo mesmo, para que a minha vida do evangelho se encerre quando eu bato o pé nesse tapete e saio daqui. É sobre o outro. Eu não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Você foi salvo? Amém. Glória a Deus por isso, mas há trabalho a fazer. Há mais a se fazer. Ele deseja intimidade com você. Tem um versículo em Salmos 51:16. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Sacrifícios e holocaustos, Davi, nesses salmos, ele está fazendo referência às práticas que os judeus tinham de levar ofertas, sacrifícios publicamente no templo para perdoar os pecados. Ele está falando, ele não está interessado em ações públicas. Ele não está interessado em quanto você demonstra para o mundo que você é um cristão, que você tem uma boa oratória, que você louva bem, que você serve bem, que você é frequente, um grande organizador de eventos. Esse não é o interesse dele. Ele quer usar isso em você, sim, ele quer usar isso em você, mas esse não é o interesse. No versículo 17, o sacrifício que desejas é um coração, é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Isso ele não rejeita. É isso que ele quer. Um coração quebrantado, que entende o quão perdido está. O coração que entende que sem a graça dele não sou nada. Não tenho nada. Não viva essa vida procurando ser a melhor versão de você mesmo. Procure ser como Jesus. Procure viver como Ele. Não passe essa vida querendo prosperar aqui na terra e construir coisas nessa terra. Passe essa vida querendo trazer o reino de Deus. Viva pelo que é eterno. Viva pelo que é realmente valoroso. Porque essa é a boa parte e isso não será tirado. Seja cheio do Espírito Santo. E quando eu digo isso, eu não falo de uma abordagem pentecostal, onde vai ficar evidente um fervor e uma espiritualidade mascarada. Mas seja cheio a ponto que os frutos possam ser vistos através da vida de vocês. Que o que o mundo disser não é que os cristãos são afiliados a um partido, mas são pessoas diferentes. Um dia eu me alegrei porque um amigo, um conhecido do trabalho, meu antigo trabalho, falou: você é cristão e você é diferente. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu fiquei triste porque eu falei: que outros cristãos ele teve contato para falar que eu sou diferente? Que isso tem que ser um padrão. Existe uma norma no sistema administrativo industrial, qual eu estou aprendendo um pouquinho na faculdade, que é o PDCA. É uma sigla em inglês, eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas os homens que evoluíram isso, que aprimoraram essa prática, eles estabeleceram esse sistema de organização como cultura, como principal, como mínimo. Como mínimo. E então eles inovaram. E então eles romperam. A vida do cristão, o evangelho pregado a respeito de Jesus, as boas novas e os frutos devem ser o mínimo da igreja hoje em dia. Senão o que nós estamos fazendo aqui? Isso é muito maior do que só uma reunião, é muito maior do que apenas orações bonitas, é muito maior do que isso. Não se limita a 4 paredes. É muito maior. Normalmente eu digo: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Isso não pode se limitar à sua vida. Ele morreu por você, para que antes de tudo você pudesse caminhar, viver essa vida, tendo um relacionamento com Deus. De que adianta você realizar grandes eventos, de que adianta mobilizar muitas pessoas, se em seu íntimo você não vive isso. Isso é no mínimo hipocrisia. Jesus deve ser o centro. Os seus dias desse ministério estão contados se eles não forem. Então não seja como o jovem rico, aquele que o diabo olhou Jesus, que não conseguiu renunciar ao que tinha, a fim de caminhar com Jesus. É interessante que dentre muitos encontros que Jesus teve com muitas pessoas nos evangelhos, sempre cita o nome.
Sempre fala a pessoa, às vezes até de quem é o pai dela, às vezes até de onde ela veio. Mas esse jovem exclusivamente, ele foi denominado como o jovem rico, atribuindo o que ele tinha e o que ele praticava à identidade dele. O que Jesus disse para ele é: negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e venha. Foi isso que Jesus disse para ele. Negue-se a si mesmo. Um dia eu perguntei para Deus: então eu nunca vou ter esse tipo de coisa, eu nunca vou ter uma grande possibilidade financeira, eu nunca vou fazer grandes viagens, nunca vou desfrutar dos grandes prazeres dessa vida. Ele falou: você pode até fazer isso, mas e onde está o negue-se a si mesmo? Em relação aos seus próprios desejos. E uma vez, em uma súplica minha, que Deus fizesse alguma coisa, ele virou para mim de volta. Talvez isso não seja para aplicação geral, mas ele rebateu: você não faz tudo o que eu peço, porque eu deveria fazer o que você me pede. Fui dormir calado, acordei, fiquei quietinho, não usei questionar mais. Então, irmãos, que vocês saiam daqui hoje treinados para identificar uma mensagem cristocêntrica ou não. Ele deve ser o centro. Existe uma grande diferença entre músicas e louvores. Louvar vem de adorar, manifestar elogios, saudações ao próprio Deus. E uma música é uma canção com uma temática cristã. Identifique, você veio aqui para louvar ou para cantar músicas para Ele. Eu gosto muito dessa canção porque ela me lembra um momento que eu estava passando uma grande dificuldade. Tudo bem, eu respeito. Mas o centro do culto não é você e sua dificuldade. É Ele. Glorifique a Deus porque Ele te tirou disso. Sim, Ele é digno. Glorifique a Ele. Eu estava passando uma grande crise financeira, eu estava passando uma grande crise emocional, então Ele me salvou. Ele me tirou de lá. E esse louvor me lembra essa fase. Mas o centro do culto é Ele. O momento em que você é edificado é o momento da pregação. O momento da palavra, onde Deus fala com você e te toca. Não é possível que todo momento que a pessoa falar em Deus você queira bênçãos. Que evangelho é esse? Que Deus é esse? Então que em seus corações seja desenvolvido um desejo profundo de ser íntimo de Deus. Irmãos, entendam, não existe razão para viver no raso. Não existe razão. Que, como o nosso pastor fala, que já falou aqui muitas vezes, o crente que fica em cima do muro é o pior, porque peca, não pode pecar. Não pode fazer as coisas desse mundo. Está preso a algo. Aí peca e se arrepende, peca e fica triste. Mas ao mesmo tempo não se aprofunda para evitar aquilo. E fica nesse ciclo, ora cá, ora lá, ora cá, ora lá. Isso não faz sentido. Não tem por que ficar no raso. Não tem por que, se existe muito mais a se viver. Uma vez, quando eu conseguia ainda, quando eu era muito novo, eu conseguia vir aos cultos de quarta, outro pregador veio aqui, eu não me lembro exatamente. Mas ele citou Ezequiel 47, onde diz: eu fui mais adiante no tempo e a água me dá aos tornozelos, depois aos joelhos, à cintura, até chegar num ponto onde eu não conseguia mais tocar o chão. E ele usou isso encaixado na oração dele. Então eu fui me aproximando de Deus, até que meus pés não tocavam mais o chão, e Ele tinha o controle absoluto. E durante anos eu fiquei refletindo sobre isso. Durante anos isso ficou tocando no meu coração, e eu me perguntava: Deus, o que significa isso? O que significa uma vida pautada em Ti? O que significa quando o Senhor está no controle? O que é isso? Talvez até hoje eu não tenha descoberto, mas eu vou viver buscando. Eu sou humilde, eu tento ser humilde, ó. Não falei que eu sou humilde. Eu tento ser. Tem muitas coisas da qual eu não entendo, mas isso não impede que eu pare de buscar. Tem muitas coisas no Evangelho que eu não consigo entender sozinho, Gabriel. Muitas coisas na Bíblia, principalmente na tradução, usa a tradução mais complicada do mundo. Mas isso não deve impedir você de buscar. Jesus falava em parábolas. Os discípulos ficavam, muito tempo para entender o que ele estava falando, mas eles estavam ali e eles podiam perguntar. Ore ao seu Pai que está no céu. Peça para Ele fé. Peça. Se você não pode, se a sua limitação humana não te permite viver isso, peça ao Espírito Santo, pois Ele habita em você. E Ele te dá essa capacidade de ser mais íntimo, de ser mais próximo, de descobrir um novo nível. Vocês estão ligados? É uma brincadeirinha que eu faço com os jovens. Sempre que eu falo, tá ligado? Tem que dar uma palminha só para ver se está prestando atenção. Vocês estão ligados?
maioria já sabe. Paulinho levantou a bola para mim aqui hoje. Existe um louvor trazendo a arca chamada Adorai. Tem um trecho que diz: preferi eu morrer minha morte do que viver a eternidade sem mim. É muito bonito. Isso é muito bonito de se ouvir. Que Jesus, Deus Pai, soberano nos céus e na terra, preferiu viver, preferiu morrer, preferiu entregar em seu lugar, sofrer a sua morte, do que passar a eternidade sem você. É interessante porque isso soa um tom romântico, né? Uma relação romântica. Por que vocês estão rindo? Desculpa, me desestabilizar. Então, tá ligado? É interessante porque o trecho desse louvor, ele passa uma narrativa romântica, onde parece que ele precisava da gente. Que Jesus, Deus Pai, em sua absoluta glória, precisava da gente. A verdade é que ele não precisava. Ele é completo, ele é suficiente, ele não precisava, mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele se entregou. Mesmo assim ele morreu e sofreu o nosso mal. Abram suas Bíblias em Colossenses 1, a partir do versículo 13. É interessante que, olhando todos os pregadores, antigamente, Billy Graham, John Wesley, o foco da mensagem deles era a depravação do homem e a soberania de Cristo. A depravação existente no homem e como Deus é suficiente, como Ele é maravilhoso. Ele tem que ser suficiente na vida de vocês. Se mesmo você, com todos esses anos de igreja, Cristo ainda não preencheu as lacunas do seu coração, tem algo que você ainda não entendeu a respeito do Evangelho. E você pode hoje chegar e aproveitar essa grande misericórdia de Deus e pedir: Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a ver o que eu ainda não vi. Quebra o meu coração de pedra, transforma em um coração de carne, para que eu viva a realidade da sua santidade. E para que eu reconheça a soberania e a supremacia de Cristo. Indo a partir do verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Em tudo tenha supremacia, irmãos. Ele deve ser o centro, ele deve ser o objetivo. Cristo e nada mais. Cristo e nada mais. Qualquer dúvida a respeito de como ser um cristão, do que fazer, se espelha em Cristo. Eu vivi durante um tempo estudando a Bíblia, procurando vários argumentos, procurando várias coisas, ao invés de eu simplesmente abrir os evangelhos e ver o que Jesus fez. Faça o que Ele fez. Viva da maneira como Ele viveu. Negue-se a si mesmo. Conheça o Pai. O caminho foi aberto. Nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós, para que nós possamos chegar até Deus. Existe perdão para os pecados. Existe libertação para a iniquidade. Para que nós possamos viver não de maneira incrível aos olhos dos homens, mas de maneira incrível aos olhos de Deus. Mais parecidos com Ele. Até em nossos louvores, se nós chamamos Ele de santo, nós temos um Pai que é santo. Devemos herdar esse comportamento. Se nós chamamos Ele de Pai, significa que somos filhos, então estamos subjugados por Ele, por suas ordens. Devemos obedecê-lo, respeitá-lo. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele e para Ele. Apenas, se Jesus não é o centro, ore para Deus, peça com misericórdia para que Ele seja em sua vida.
Existe um louvor que eu gosto muito. Colossenses, sua linha de amor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Existe coisa mais bela? Você precisa de outra revelação senão da extraordinária graça? Você não precisa. Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Você não precisa vir aqui buscar o novo de Deus, buscar a grande revelação, pois Cristo foi a manifestação viva disso, do amor de Deus para com seus filhos. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Não somos mais escravos, somos filhos. Oh, Senhor, pega os corações de pedra, Pai, faça corações de carne, para que possam viver a magnitude da sua vontade, Pai. Que em nossos dias, oh Pai, possamos ver a Ti e nada mais. Que possamos não buscar sermos as melhores versões de nós mesmos, porque nossos tragos são imundícia perto de Ti, Pai. Possamos buscar ser como você, Jesus, o Deus homem, o Rei servo, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ó Senhor, invada nossos corações nessa manhã. Constrange-nos a respeito da sua graça, Pai. Pois sem ela nada somos e nada temos, e nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Tu és tudo que eu quero ser, Pai. Tu és tudo que eu desejo, Senhor. Não há nada melhor que o seu amor, não há nada melhor que o seu amor. Em Ti foram feitas todas as coisas, em Ti tudo subsiste, o Senhor é a cabeça. Tudo por você, Pai. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que o Senhor abençoe essa mensagem no coração da igreja.